Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Mix desta segunda-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós não temos os nossos comentaristas, demos férias para eles descansarem um pouco daquele bate-boca usual aqui, cada um do seu lado, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha, porque hoje nós temos uma entrevista muito especial aqui no programa. Nós vamos falar sobre política estadual, regional e também política nacional com o nosso convidado especial de hoje. Olha, estou tendo o prazer de receber aqui no Jornal da Mix Alexandre Leite, que é deputado federal de terceiro mandato, foi eleito pela primeira vez aos 21 anos, um dos mais jovens deputados do Brasil. É nascido e criado na zona sul de São Paulo, mas tem uma forte ligação com as cidades daqui da região. Cito Martinópolis, lá com André Crepaldi, com toda a equipe lá, e também Rancharia. Essas duas cidades têm um carinho também especial aí do deputado. É membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados, representante do Brasil no Parlamento do Mercosul e coordenador da bancada federal de Brasília, além de muitas outras coisas, currículo muito extenso. Afinal de contas, são 3 mandatos. Eu queria dar as boas-vindas ao deputado federal Alexandre Leite, aqui a Mix. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Bom, estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre a política. Vamos falar de política, que é o que interessa. Vamos direto ao ponto. Muito bem. Olha, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. É um prazer receber aqui um político na nossa região, porque a nossa região é uma região, teoricamente, um pouco esquecida. Porque faz muitos anos que nós não temos um deputado federal exclusivamente aqui, eleito aqui, alguém nascido aqui na região de Presidente Prudente. Mas nós temos contato com alguns deputados que sempre nos ajudam. E no âmbito federal, com certeza, você, Alexandre Leite, é uma das pessoas que tem ajudado muito a região. Vamos falar, primeiramente, fazer aquela propaganda bacana aqui. Vamos falar dos investimentos que foram feitos aqui, que você conseguiu, os investimentos importantes aqui para a região de Presidente Prudente. Bom, primeiro vale mencionar o programa do governo do estado, junto ao novo governador Rodrigo Garcia, o programa de vicinais. Nós recuperamos muitas vicinais aqui na região, estamos pavimentando outras muitas, são 350 milhões. Eu tive o prazer de ser o coordenador político desse programa, destinei desses 350 milhões, eu fiz a liberação de 205 milhões para o recapeamento, na verdade a recuperação funcional. Ela não é só um recap, ela faz um asfalto praticamente todo novo, né? Então, o governo do estado investiu muito nisso aqui em toda a região. São 350 milhões de reais no total. Como é que funciona isso? Como é que o governo do estado ele resolve investir nas regiões de Presidente Prudente, tem um valor lá para estradas vicinais? Como que é a atuação do deputado nessa questão? Por dizer, eu vou mandar para cá ou para lá, tem que ter um bom relacionamento com o governo, obviamente, sim, né? Claro. Existem alguns critérios que a gente criou no programa, foi um dos fundadores desse programa, né? Por isso que eu virei o coordenador político, né, vamos dizer assim. Ela tem que tem que obedecer alguns critérios, sejam eles vicinais pavimentadas ou que tenham mais de 5 anos que não tenham tido nenhuma manutenção e que façam ligações com as principais rodovias por escoamento agrícola, né, ou industrial. E vicinais que ligam municípios, né, as vicinais intermunicipais. Então, esses são os primeiros critérios. O segundo critério é aí onde eu entro, né, encaixando esses dois, que é saber do prefeito, do vereador, qual a vicinal preferencial para a gente encaixar no programa. Não adianta, às vezes, tem uma vicinal para recuperar, que de repente o prefeito já recuperou, mas para nós consta como não. Então, de repente, se eu apontar ela para pavimentar e destino ali 10 milhões de reais,
a população vai ficar pé da vida. A gente vai pavimentar uma vicinal já pavimentada. Então, a gente precisa da ajuda e da interlocução com os vereadores, com os prefeitos, para que eles indiquem quais são as que estão em piores condições para a gente encaixar no programa. E aí fazer o projeto delas e dar todo o andamento dentro do DR. Aí eu entro não só nessa parte, mas também na articulação com o governo em fazer a reserva orçamentária junto ao DR, o superintendente Edson Caram, fazer essa reserva orçamentária e dar preferência às vicinais essenciais. Muito bem, para quem está acompanhando pelo rádio, não está podendo ver aqui na TV da Mix, nós estamos conversando com o deputado Alexandre Leite, que esteve visitando aqui a região de Presidente Prudente. Teve uma importante reunião na cidade de Martinópolis na quinta-feira. Deputado, como foi essa reunião? Olha, foi muito boa, muitas lideranças políticas. Ali a gente tem mais de 50 milhões de reais investidos, né? Hoje também estou indo para Rancharia, né? 60 milhões. Rancharia é uma cidade que eu tinha um voto. Hoje tem 60 milhões de investimentos. Aliás, deixa eu só fazer um corte, eu esqueci de mencionar o investimento que a bancada paulista fez aqui em Prudente, né? A Santa Casa de Presidente Prudente recebeu 600 mil reais, o HR do Câncer 100 mil, o HR de Prudente 3 milhões de reais e eu, pessoalmente, junto do ministro Queiroga, à época, conseguimos o credenciamento. Visita do Bolsonaro aqui. O credenciamento para tratamento de pacientes, né, na Santa Casa. Aliás, no Hospital do Câncer. No Hospital do Câncer. Então, naquela época, a gente fez essa intervenção. Estou fazendo esse corte que eu acabei esquecendo de falar, falando do programa de vicinais. Muito bem. Como você tocou no assunto que é muito importante aqui para Presidente Prudente, que é o Hospital de Esperança, o Hospital do Câncer, que hoje faz milhares de atendimentos mensais de forma gratuita, tem um título de capitalização, que faz sorteios e tem uma arrecadação, mas essa arrecadação é insuficiente. E eu tive entrevistando aqui recentemente a diretoria do hospital, vamos chamar o Hospital do Câncer de Presidente Prudente, que hoje é o Hospital de Esperança, reclamando da dificuldade de aumentar o teto para o tratamento dos pacientes do SUS. Visto que houve uma promessa lá atrás, na questão da pandemia, quando a pandemia estava em alta, houve alguns convênios que exigiram contratação de muitas pessoas para esses convênios. O convênio parou em dezembro, esse convênio não foi renovado. E nós estamos fazendo apelo aí aos deputados, principalmente os deputados federais, para que ajudem o hospital, porque o déficit é muito grande, ou o hospital vai ter que deixar de atender algumas pessoas. E também demitir funcionários, né? Foram demitidos 30 funcionários, agora podem ser demitidos mais 50 funcionários que foram contratados nessa época da pandemia em relação à demanda. Há alguma coisa que pode ser feita ainda esse ano? É possível fazer alguma coisa para ajudar o Hospital de Esperança de Prudente? Olha, especificamente, aliás, vou tratar de forma geral. Isso está acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. No combate à pandemia, todo mundo saiu fazendo esses tipos de contratos, se endividaram e agora o governo federal não está conseguindo dar conta de fazer esses pagamentos, né? Principalmente o pagamento mensal com reajuste da tabela SUS. Isso precisa ser feito de forma urgente. Então, hoje acho que a bancada paulista pode atuar sim, na cobrança disso, infelizmente, né, ou felizmente, é um ano eleitoral e isso dificulta muito que a gente cobre e que aconteçam as coisas no seu devido tempo. Mas a gente pode sim atuar junto da bancada federal. A força da bancada é muito maior do que a de um deputado isolado. Deputado individual, né? Muito bem. Olha, a gente vai falar sobre política nacional também, tudo bem? Vamos conversar. Essa guerra entre Lula e Bolsonaro, uma terceira via. Você esteve junto com o Bolsonaro no União Brasil. O União Brasil tinha uma parceria com o Bolsonaro. Como é que você vê a política nacional e o presidente Jair Bolsonaro versus Lula, vamos dizer assim, que é os que mais aparecem nas pesquisas? Não, vamos lá. O União Brasil ele é a fusão do Democratas com o PSL.
Então, parte do PSL tem uma adesão ao Bolsonaro. Mas o União Brasil não faz parte da base, nem o Democratas fazia parte da base do Bolsonaro. A gente ajudava o governo nas pautas que eram de interesse do Brasil. Nós não somos oposição ao governo Bolsonaro. A gente ajuda em todas as pautas que são de interesse do Brasil. Aquelas pautas ideológicas, aquelas que atrasam o Brasil, a gente sempre se opõe a discutir isso, porque isso não cabe no momento, né? A gente passou por uma pandemia e agora uma crise econômica para enfrentar, de desemprego e tudo mais. Eu acho que essa polarização, ela atrapalha o Brasil em tudo, né? Você vê, no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador, né? Onde se comemorou, houveram, né, manifestações. A discussão era qual manifestação tinha mais gente. Ninguém estava discutindo desemprego. Esse é o problema do Brasil. Não importa se você é PT, se você é PL, agora o partido do Bolsonaro. O União Brasil está aí para resolver. A gente não quer saber se é o socialismo, a gente está aí para resolver. Qual é o posicionamento do União Brasil nessa disputa? Porque nós lançamos o Luciano Bivar, presidente. O nosso candidato à presidência da República vai ser o Luciano Bivar, que tem condições. A gente tem um universo aí de eleitores, né? O Bolsonaro e Lula já estão ali no seu limite, vamos dizer assim, de aceitação e também de rejeição. E a gente tem um universo de eleitores aí que não quer nenhum nem outro, procura uma terceira via. Não vou dizer ainda que o Luciano Bivar, que é desconhecido, seja uma terceira via. Eu acho que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer esses candidatos. A gente teve aquele movimento, né, do MDB, PSDB, para criar uma terceira via, um nome. Inclusive, o União fez parte disso, mas quando o União Brasil saiu, que é o que tem o maior tempo de TV e o maior fundo eleitoral, aquilo começou a se esfacelar. Eles começaram a se perder e até agora não sabem o que eles vão apresentar como essa, entre aspas, terceira via. Então, que ainda não apareceu o nome, com todo respeito, Luciano Bivar, a gente conhece, a gente que está no meio, sim, mas ele não é do grande público. Mas é aí que eu acho que entra a grande coisa, né? Eu vou citar como exemplo o Dória. Eu acho que o Dória lá atrás ele queimou a largada na corrida presidencial. Não podia ter se lançado tão cedo. Né? O Rodrigo Garcia, ele não está fazendo campanha eleitoral, ele está trabalhando. Você viu o Rodrigo Garcia aqui no governo do estado? Ele está trabalhando pra caramba. E se pergunta para ele de política, ele não quer saber. Ele vai trabalhar até o fim. Quando chegar na eleição, ele vai mostrar o trabalho dele. E aí ele começa a corrida eleitoral. Eu acho que isso é o que as pessoas querem. Né? E isso eu acho que é uma vantagem para o Bivar. Ele não tem essa rejeição. Viu, Alexandre, você acha que é isso que acontece com as pesquisas no estado de São Paulo, por exemplo, que eu tenho observado que o Rodrigo Garcia, sem dúvida, é um político já de longa carreira, né? Começou tão jovem assim quanto você, está fazendo, de certa forma, um bom trabalho no governo do estado, está visitando todas as regiões, mas ele não aparece nas pesquisas também. Exatamente. A população ainda não conhece. Os políticos todos, a gente tem um apoio de mais de 513 municípios dos 645. É muito. Nós temos um exército de vereadores, um exército de prefeitos e lideranças políticas que, quando saírem às ruas para falar o nome dele, com certeza ele vai crescer, porque ele não tem essa rejeição, essa gordura para queimar. O Tarcísio e o Haddad já não tem mais, ele já tem um índice de rejeição alto e não tem mais tanto para onde crescer. Então, quem tem chance de crescer muito quando essas lideranças saírem às ruas, quando a gente começar a eleição no momento apropriado, eu tenho certeza que ele vai disparar e escreve o que eu estou falando. Então, eu trago isso para o Luciano Bivar e qualquer outro candidato que queira se viabilizar como terceira via. Eu acho que queimar a largada na eleição é ruim. É ruim. Eu acho que os candidatos têm que se apresentar no momento certo e começar a corrida eleitoral no momento certo. As pessoas, quem discute política, vamos ser sinceros, é jornalista e político. A população só vai decidir... Quer resultado. A população quer resultado. É o que eu disse, não importa se é de esquerda, de direita, socialista, capitalista, ela quer ver acontecer.
Ela quer ver acontecer e acho que é isso que o Brasil está precisando. Então, eu acho que daqui para frente a população vai decidir quando começar o horário eleitoral, quando começarem... acho que 90% da população decide o voto perto da eleição perto da eleição e assistindo, queira ou não, o horário eleitoral e o debate. É ali que eles simpatizam com um candidato. Você acha que tem aquele lance ainda de não perder meu voto? Que a população tinha, vou votar para não perder meu voto. Ainda existe, claro, ainda existe, mas eu acho que para não perder meu voto, ele pode chegar no segundo turno, né? A gente pode tentar fazer um outro candidato chegar no segundo turno. Se a gente não quer nenhum nem outro, a gente quer escolher uma coisa diferente. Se o projeto colar também, né? Não adianta a gente apresentar o candidato e a população e o projeto não decolar. A população que vai dizer isso, a população que vai sentir isso, né? Muito bem. Para você que está ligado aqui na Mix, no Jornal da Mix, eu estou conversando com o deputado federal Alexandre Leite, já está no seu 3º mandato. É pré-candidato a uma reeleição, deputado? Sou pré-candidato a deputado federal, pela União Brasil. O que se pode fazer que você ainda não fez? Em que sentido? No sentido de projetos especiais. Por exemplo, eu vi que você trabalhou no projeto da legalização das armas, por exemplo. Ah, sim. O que pode ser feito ainda que você diz, não, eu tenho o sonho de fazer determinada coisa lá no Congresso? Olha, lá no Congresso, especificamente, eu acho que ainda o projeto das armas pode prosperar, que ele está no Senado, está prestes a ser aprovado. Ele é um marco regulatório para todos os CACs do Brasil e o controle de armas no Brasil, né? Hoje a gente tem o Estatuto do Desarmamento completamente esburacado, ele tem diversas portarias que regulam ele, mas não existe lei. Então, qualquer um que senta lá, ou na Polícia Federal ou no Exército, dá uma canetada e a gente perde direito. Direito não, a gente perde alguma coisa, porque a gente não tem direito, né? E qual que é a resistência nesse sentido das armas? Porque eu vejo que até os evangélicos, boa parte deles são a favor do uso de armas. Eu consegui passar o projeto numa casa de 513. Então, o relator no Senado só tem que passar por 81, né? 80, né, na verdade. E ele não está conseguindo, né? Ele está tendo algumas dificuldades, talvez alguma dificuldade de entender o tema, que é muito complexo. O relatório é bem complexo de se compreender, mas a minha expectativa é que ele vá à sanção ainda no mandato do Bolsonaro, que é um adepto das armas. Porque se esse projeto for à sanção com um governo de esquerda, muito provavelmente ele vai a veto. E aí a gente vai ter dificuldade. Então, a minha esperança é que ainda esse ano a gente consiga, no Senado, ter ele votado e sancionado. E aí a gente vai ter um marco regulatório de armas para o Brasil, que vai ser, assim, a revolução para os CACs. Pode não ser o sonho dos CACs, né? Os CACs são insaciáveis, né? Eu costumo dizer. Sempre querem mais. Não tem limites. Não tem limites. Mas no Congresso é aquela coisa, a gente tem que ir no limite do que dá. Tem muito parlamentar que não quer muita coisa e parlamentar que quer pouca coisa, e a gente tem que lutar para construir, né? A Casa de Leis é construção, construir pontes, é construir aquilo que é possível. Então, foi isso que foi feito no PL 3723. Então, esse é meu desejo ainda, esse mandato, essa legislatura em terminar. E fora da Câmara Legislativa, é de ver todas essas vicinais que eu consegui viabilizar já em obras, né, até o fim do mandato. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de questão pessoal, que eu gosto sempre de humanizar a entrevista. Você é casado, é solteiro, tem filhos? Fala um pouquinho aí pra gente. Tenho uma filha de 7 anos, sou recém-casado, né? A Mirella, minha esposa, agora tá passando o período probatório, que é o período pré-eleitoral e eleitoral. É o período difícil para quem acompanha, né? Eu saí de casa na terça, vou sair de Brasília e vim direto para cá ontem. Hoje eu fico até de noite, vou chegar 1h da manhã, 2 lá em São Paulo,
e amanhã, 8 horas, eu já tenho agenda com o Rodrigo Garcia lá em São Paulo. Então, não é fácil, não. É complicado. É complicado. Vamos, a gente estava falando de armas e eu preparei aqui na pauta, estava dando uma olhada. Você reagiu a um assalto em 2021, em dezembro de 2021. É uma tentativa de assalto. Pela matéria, não ficou muito claro se era uma tentativa de assalto ou não. Você conta como é que foi esse lance da sua reação. Você atirou contra os bandidos? Eu gostaria de saber como é que foi esse momento aí. Bom, uma coisa muito triste que tem acontecido em São Paulo, né? Roubos de celulares e relógios. Né? Naquela ocasião eu estava com o vidro aberto, indo sentido Imigrantes, ali para a Baixada Santista. E quando o trânsito parou, eu avistei já pelo retrovisor a imprensa costuma chamar suspeito, né? Suspeito. Um dos suspeitos tirar a arma da cintura. É suspeito que se a gente falar que é o bandido... Não, mas já é, porque eu vou contar a história dele já. Aí eu vi ele sacar a arma um pouco atrás do meu retrovisor. Nesse momento, eu já avisei para minha esposa que estava do lado, eu falei, fique esperta, que eu já tinha sacado a arma e já estava esperando ele vir. Quando ele se aproximou com a moto, eu já comecei a disparar. Então ele levou 2 tiros, né? Um no peito e um no fêmur, né? Estilhaçou o fêmur dele, de 45. Ele andou 3 quilômetros, caiu. Tinha outro comparsa atrás do carro, que foi junto com ele, socorreram ele, chegou quase morto no hospital, socorreram. Se fosse um pai de família, tinha morrido. Socorreram ele até o hospital, ressuscitaram ele praticamente, ele ficou vivo. A juíza expediu a prisão temporária dele 1 semana depois. Ele fugiu do hospital. Em 1 semana, com o fêmur estilhaçado, ele fugiu do hospital. E o outro, a polícia foi até a casa dele. E ele fugiu no momento que a polícia entrou. Foram apreendidas 2 armas e um simulacro. Muitos relógios, muitos anéis de ouro, celulares, bandido de profissão, corrente. Ele fazia 10 dias que os 2 tinham saído da cadeia. Enfim, eles ficaram foragidos esse tempo todo. Agora, há uns 30 dias atrás, eu recebi a notícia, né, da polícia de que os 2 foram presos novamente. Agora eles já foram encaminhados direto ao CDP. Os 2 foram presos assaltando de novo. Mas essa não foi a primeira vez, né? Estava falando aqui com a sua assessoria, falando sobre esse assunto. Eu sou um para-raio de azar, viu? Às vezes. Eu tive um primeiro assalto em fevereiro de 2011. Né? Eu voltava de Brasília também. Uma moto seguiu o meu carro até próximo da Avenida Sabará, lá em São Paulo, com a Interlagos. E o meu segurança, na época, ele viu. Ele falou, prepara, mesma coisa que eu falei para minha esposa, ele falou para mim na época, prepara que ele vai vir. Quando ele veio, ele colocou a cabeça no vidro para anunciar o assalto e bateu com a arma no vidro. Aí ele já tomou 2 tiros no rosto e 3 tiros no braço. Ele veio esse veio a falecer. Bom, com você não dá nem para dizer que não é a favor de usar a arma, né? Porque a arma foi muito importante nesses 2 casos, porque a gente não sabe qual o final seria dessa história, né? Exatamente. Se a gente não tem como se defender, a gente fica refém, né? E eu não gosto de ficar refém de ninguém. Muito bem. Bom, falar em refém, vou trazer uma última questão aqui para quem está assistindo e ouvindo o Jornal da Mix de hoje. Nós gravamos na semana passada, estamos trazendo esse programa na segunda-feira. O STF tem feito, segundo as fontes, segundo o que diz, muitos deputados reféns da sua atuação. Aliás, aqui uma particularidade minha, é uma questão minha mesmo, não é nem da rádio. Mas eu tenho notado que o Poder Judiciário tem interferido muito no Executivo. Isso aconteceu na pandemia, dizendo se você... Na verdade... No Executivo e no Legislativo também. No Legislativo também. Mas na pandemia, por exemplo, quem definia se o comércio ia ficar aberto ou não era praticamente o Ministério Público. Porque o prefeito até gostaria de fazer de alguma coisa, mas
iria seguir a cartilha do Ministério Público. Não estou dizendo se é bom, se é ruim essa cartilha, mas a interferência era muito grande e notava o medo dos prefeitos nesse sentido. E vejo também que, a respeito do que está acontecendo com o deputado Daniel Silveira, que o judiciário tem interferido em muito na questão do parlamento, na forma de falar. Já existem mecanismos no Brasil para punir quem fala demais, né? Sim. Mas me parece uma perseguição com esse deputado e com alguns deputados que andam falando um pouco diretamente em relação a alguns ministros do STF. Como é que você vê essa situação? Olha, vou citar um exemplo mais leve, né? Os decretos das armas. Lembra que eles foram suspensos pelo Supremo? Lembro. Então, como eu disse, o Estatuto do Desarmamento, ele é todo esburacado e é tratado por portarias. Então, quem edita portarias são os ministros, que são poderes delegados do presidente. Então, tem portaria de arma restritiva da época da Dilma Rousseff e do Lula. O Bolsonaro editou a mesma coisa, só que em caráter liberal. Né? E eles interferiram nisso, né? Sem qualquer pudor. Se não me engano, a população votou contra o desarmamento, não era isso mesmo? Exatamente. Né? Ela votou a favor da comercialização de armas de fogo e munições. Não foi colocado em prática. Exatamente. Foi feito o Estatuto do Desarmamento. Né? Na verdade, o que a gente tem que ter é um Estatuto do Controle de Armas. A gente tem que ter só o controle, mas não o desarmamento. Eu particularmente tenho muita preocupação com isso, né? Olha, por quê? Vou dizer assim, a gente vê motorista aí no trânsito que praticamente Sim. tem uma arma na mão. Falta perícia para isso. E a grande preocupação é se todo mundo armado, esse monte de gente sem perícia, né? Para tratar com a arma, vai ser um... São questões bem delicadas e diferentes, né? A gente já volta na questão do STF. Mas você tem posse e porte. O porte é uma questão muito mais delicada, né? Eu tenho porte federal, sou deputado federal, sou habilitado aí, sou CAC também, faço treinamento frequente, tanto é que reagi a um assalto no meio de uma avenida completamente movimentada e soube quando parar de atirar e aonde atirar. Né? Qualquer tiro ali, você pega um bebê num carrinho, num vidro, um pai de família no volante e você que vira o bandido, né? Com certeza. Então, o despreparo é uma preocupação. Então, o porte de armas é uma outra questão muito mais delicada e muito mais rigorosa. Né? A posse de arma dentro da sua residência ou para prática esportiva, ela não pode ser vedada. Você não pode ter o direito de defender a sua casa e a sua família, né? Você não pode ter, se você quer ser um atleta do tiro, o tiro olímpico foi um dos que mais trouxe medalhas para o Brasil. Então, a gente não pode privar as pessoas da prática esportiva e da defesa patrimonial. O porte de armas é uma outra questão mais delicada e muito mais rigorosa. Voltando ao STF. Voltando ao STF. Voltando ao STF. Sim, eu acho que ele tem extrapolado, sim. O mecanismo de controle do Supremo é o Senado. Mas o Senado não tem tido essa disposição de criar indisposição entre os poderes. O Senado está bem apagado, né? Olha, eu vou ser sincero, essa é a pior legislatura do Senado. O Senado deveria ser a casa mais experiente e revisora. Né? Nós elegemos, infelizmente, muitos senadores incompetentes. Eu rezo para que essa eleição as pessoas botem a mão na cabeça e elejam pessoas de alto nível para o Senado. Porque tudo que o Senado tem feito, a gente está com uma crise institucional entre Câmara e Senado, tudo que o Senado faz, a Câmara tem que desfazer. A Câmara virou a casa revisora, por incrível que pareça. Então, nós estamos com um Senado muito mal qualificado. Isso é muito triste para o Brasil e muito ruim para a democracia. A questão do Supremo invadir a nossa prerrogativa, não que eu tenha alguma simpatia pelo Daniel Silveira, não tenho nenhuma, até porque fui relator de um dos casos dele lá no Conselho de Ética, e é aí onde entra a responsabilização pelos atos do Daniel Silveira.
cada poder cuida dos seus membros. Quem tem a responsabilidade dentro da imunidade parlamentar de punir o Daniel Silveira é a Câmara dos Deputados, ou com a perda do mandato, ou com a suspensão do mandato. Ele já tem 7 meses, 8 meses de suspensão aprovada. A gente precisa só votar no plenário, que ele nem volta mais essa legislatura. É essa a prerrogativa. O Supremo não pode invadir essa prerrogativa. Então, não se trata do Daniel Silveira, se trata da prerrogativa do parlamentar. Ele é imune quanto às suas palavras e votos. Isso é constitucional e tem que ser respeitado. Isso não foi respeitado nesse processo. Esse processo foi muito atabalhoado, vamos dizer assim. Como o Bolsonaro gosta de dizer, estão esticando a corda. E aí o Bolsonaro deu um checkmate que ninguém esperava, né? Usou a graça, né? Ninguém esperava para, nesse caso do Daniel Silveira, extinguir a pena, né? Toda a penalidade, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto no Brasil. Foi um checkmate no Supremo e agora eles estão atordoados sem saber o que fazer. Mas enfiaram os pés pelas mãos. Se for falar desse processo do Daniel Silveira, já disse que não tem nenhum apreço. Uhum. Mas o processo ele começa todo maculado, né? Muito complicado. Até porque como que o juiz investiga, é vítima e julga. É o relator. E é o relator. Segundo, a forma como foi feito o flagrante. O deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Ele foi feito por um flagrante por um vídeo na internet. Poxa, isso eu não aprendi na faculdade. Um flagrante contínuo por vídeo. Eu nunca vi um negócio. Perdoar o vídeo, eu vou ter que fazer direito de novo, porque eu desaprendi. Então, assim, algumas coisas básicas do direito. Então, durante esse período, né, nós votamos, ele foi acusado sob a Lei de Segurança Nacional e nós criamos uma outra lei no meio do caminho de segurança nacional, que é um pouco mais rigorosa, mas é mais nova, né, vamos dizer assim, mais recente. E ele utilizou dessa lei nova para agravar a pena do Daniel. No direito penal, você só retroage a pena para beneficiar, benefício do réu, não para prejudicar. Então, assim, você vê que existem... Está extrapolando. Então, assim, não é o Daniel, é a prerrogativa e o Estado de Direito que a gente tem que preservar. Muito bem, a gente já avançou um pouquinho no horário. Eu quero agradecer o deputado Alexandre Leite, que esteve presente aqui conosco no Jornal da Mix. Agradecer ao meu amigo André Crepaldi, Fernanda Crepaldi, também ali em Martinópolis, por trazer o deputado até aqui. Muito obrigado pela sua visita aqui conosco. Obrigado, eu agradeço a oportunidade a todos os ouvintes. Estou à disposição sempre que precisar de esclarecimentos. Eu gosto muito de deixar a população esclarecida do que acontece no mundo político e eu acho que a política ela tem que ser cada vez mais transparente. Muito bem. Para você que acompanhou o Jornal da Mix, muito obrigado. A gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.